Então, continuando o nosso trabalho, pessoal, nós vamos criar agora um cliente que vai consumir o nosso serviço que acabamos de criar. A interface iServices é uma interface muito geral, o nome dela já não dá uma certa noção de quais serviços estão sendo disponibilizados. O correto seria, por exemplo, eu colocar uma iLogger Service, iCategory Service, colocar serviços que são disponíveis remotamente com nomes diferentes. Nós temos vários serviços sobre a mesma aplicação, ou seja, mais de uma interface. Mas por questões de simplicidade eu não vou trabalhar com mais de uma interface de serviço remoto, beleza? Mas fica ao critério de vocês, uma aplicação que vocês vão trabalhar, de criar mais de uma interface, mais de um serviço e subir na mesma aplicação. Então o que eu vou fazer aqui agora é criar um cliente que vai consumir o nosso serviço. O local ideal que seria para criar esse serviço, esse cliente, seria no módulo Factory. Beleza, pessoal? Porém, eu vou dar preferência a subir o nosso cliente no módulo de Service. Mas fica ao critério de vocês, beleza? Depois, se vocês quiserem, o correto também seria criar um teste unitário para levantar o serviço usando apenas um módulo de Service e criando a classe concreta do nosso serviço. No caso seria aquele Category Service, a classe concreta que a gente depende de injeção, seria um stub dentro desse módulo meu de serviço. Mas eu não vou chegar a entrar em detalhes, pelo menos por enquanto, para não complicar exatamente o vídeo. Então nós vamos criar agora, nós vamos deletar lá da pasta de teste do serviço aquela classe o app, vamos colocar aqui o nome do nosso pacote do source folder de teste como teste service, beleza? Aqui nós vamos criar uma classe com o nome client test. Esse client test vai corresponder à minha classe que nós vamos utilizar para acessar os nossos serviços. Eu vou criar o nosso abstract base, dentro do pacote service base, e o nome abstract service base. Aqui nós vamos uma classe abstrata, beleza? One with string j1.class @context configuration. E nesses locations, pessoal, eu vou mudar um pouco esse padrão daqueles outros que nós tínhamos criado, daquela forma de colocar string aqui direta, e vou começar a dar a preferência de fazer a mesma coisa que nós tínhamos feito naquele outro caso nosso do factory, que nós tínhamos especificado aqui o contexto. Então, olhando aqui, nós temos o que? Business Test Context. Vou colocar aqui Service Test Context, que é o contexto de teste do nosso serviço. Beleza? E agora nós vamos criar aqui um source folder para colocar o nosso contexto do teste. Então aqui eu vou copiar esse nosso contexto, copiei aqui o contexto do main
para o teste. Vou colocar aqui service, no contexto do service de teste, a palavra teste, nesse contexto. E a única coisa que nós vamos alterar aqui é que ele vai buscar do class path e não mais do file. Beleza? Vou copiar esse nome e está pronto o nosso abstract service base. Então aqui esse client test, vou alterar o nome dessa classe, pessoal, colocar client service test, extends abstract service base. Beleza? Vamos criar aqui um teste unitário, que seria teste client. Teste client. Vem dizendo client test. Que é um teste unitário nosso. Aí services. Então aqui nós estamos fazendo a injeção do nosso serviço. Beleza, pessoal? Aqui nós vamos também criar um logger. Services.findAllCategories. Então aqui, pessoal, outra coisa que eu estava colocando aqui de errado, que na verdade esse teste aqui nosso, aqui nós temos de alterar tudo isso daqui. Por quê? Porque esse arquivo nosso de teste, ele vai vir com um contexto de configuração do nosso cliente, certo? Então, quem vai consumir é exatamente essa classe aqui. Então, aqui nós temos de mudar o nosso contexto, colocar aqui o pacote de teste, o de service também. E aqui nós vamos especificar o bin que corresponde aos nossos serviços. Então, org.spring framework.remote.rmi proxy factory bin. Entre as propriedades, service URL, só mostrando para vocês a diferença. Agora aqui, pessoal, ó, a gente observar, service proxy factory bin, então é onde nós vamos consumir o nosso serviço, que é diferente exatamente do que tem no nosso serviço, que é onde nós temos um service exporter, ou seja, que está exportando, que está disponibilizando o nosso serviço. Então aqui nós estamos colocando justamente um cliente de um serviço. Então, service URL,
E aqui nós vamos ter exatamente o caminho do nosso serviço, da URL do nosso serviço. Então aqui, pessoal, o que nós temos? Localhost, que é onde nós estamos subindo, eu estou subindo localmente isso daqui. Aqui eu estou especificando qual que é a porta que nós vamos consumir o serviço e qual o serviço que nós vamos utilizar, que nós vamos consumir. A interface do nosso serviço, no nosso caso, corresponde à interface que nós temos lá no Utils, que é o iServices. iServices. Refresh Stub. Eu estou colocando isso daqui, pessoal, caso dê falha na conexão. Caso dê falha na conexão, ele tenta novamente estabelecer essa conexão, certo? Na hora que nós invocamos o serviço. Senão ele não deixa nem mesmo a gente subir a aplicação. Então por isso que às vezes é importante colocarmos esse parâmetro. Então é basicamente isso, a URL, qual que é a interface do nosso serviço e esse refresh para tratar o nosso processo de conexão. Aqui eu vou colocar um logger apenas para imprimir as nossas categorias. Bom, então o cliente que consome o nosso serviço corresponde basicamente a isso. Então, pessoal, agora nós vamos fazer o teste do nosso serviço. Então aqui nós temos o teste unitário que sobe o nosso serviço e aqui o cliente que consome o nosso serviço, que corresponde ao nosso teste. Eu vou levantar, pessoal, como se fosse duas aplicações na mesma máquina, no mesmo Eclipse. É como se a gente estivesse trabalhando remotamente, é só um teste nosso, mas nós vamos estar trabalhando exatamente como se estivesse remoto, beleza? A configuração seria muito similar, ok? A única configuração que mudaria seria no cliente, para estabelecer a conexão, que é onde a gente precisaria falar qual que é o caminho remoto que nós temos no nosso serviço. Depois eu vou fazer o trabalho de criar os nossos artefatos e subir cada um separadamente, para vocês verem exatamente um pouco mais dessa noção de remoto. Antes disso, eu vou comitar o nosso código, que eu não tinha nem mesmo comitado anteriormente, no outro vídeo. Esperar sincronizar, beleza. Então vou comitar aqui o nosso código. Então, desenvolvimento dos serviços. Certo? Beleza. Então agora nós vamos realizar o teste do nosso serviço utilizando esse cliente aqui para testar. Só esperar realizar o commit. Beleza, pessoal? Vamos realizar então o nosso teste. Inicialmente nós vamos subir este teste unitário, que está no Factory, e ele corresponde
a levantar a nossa aplicação. Ó. Então acabamos de levantar o nosso serviço nessa porta e o serviço foi criado. Uma coisa importante, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, apenas a título de curiosidade, porque pode vir a ser possível fator de erro. Aqui, ó, pessoal, nós temos o nível de configuração dos nossos logs. E aqui eu estou colocando o Spring Framework a nível de log de debug. Quando eu levanto a minha aplicação e o Spring está a nível de debug, ele estoura essa exceção aqui. Por quê? Porque é uma exceção apenas a nível de debug, que ele não conseguiu achar exatamente o nosso RMI, o registry, que ele vai fazer os trabalhos de criar os nossos stubs automaticamente. Mas esse stack 3 que ele tirou de exceção aqui, que ele estourou, pessoal, é apenas a nível de debug, beleza? Então não é algo que seja um erro, nem mesmo a nível de inf ele sobe, é apenas a nível de debug. Isso daqui não causa nenhum efeito para a nossa aplicação, não tem nenhum problema, beleza? Então o nosso Spring Framework, nós vamos sempre subir ele ao nível de info para questões do log. Caso vocês coloquem o debug a nível, o log a nível de debug para o RMI, para o Spring, essa exceção aqui que história não tem problema, beleza? Tanto que aqui, ó, voltando o Spring a nível de info, ao levantar o nosso serviço, não vai estourar nenhuma exceção, e ele vai levantar o nosso serviço normalmente, ok? Outra dica, sempre fiquem atentos, uma vez que vocês não conseguiram subir o serviço, se já existe outro serviço rodando, ou seja, se eu levantei o serviço uma vez e tentar levantar outra vez, nós podemos ter problemas, beleza? Então fiquem atentos a isso. Então nós vamos agora fazer o teste exatamente do nosso serviço, com o nosso cliente que nós criamos. Então aqui, ó, eu vou subir a nossa aplicação, o nosso cliente. Então estou iniciando. Ó, então ele já injetou para mim o serviço. Se a gente observar aqui, ó, o nosso objeto está exatamente o quê? Fazendo referência exatamente àquele serviço. Então, ó, RMI, Invoker Proxy, for Service, URL e o caminho do nosso serviço. Então isso daqui corresponde exatamente ao nosso serviço, pessoal. Aqui, isso daqui eu estou invocando o meu serviço Find All Categories, que está exatamente remoto. Beleza? Então, ó, uma vez que eu passei pelo meu serviço, opa, deu um erro. Deixa eu ver o que pode ter sido. Deixa eu rodar de novo. Sim. Pessoal, o erro que pode ter dado aqui nesse caso foi que eu subi na mesma porta a nossa aplicação duas vezes, o server. Eu vou levantar de novo aqui o nosso server para colocar o nosso teste do cliente. Beleza, então aqui, pessoal, eu rodei exatamente o nosso serviço, correto? Deixa eu rodar ele aqui a nível de debug para vocês verem. Então, ó, estou invocando Find All Categories, invoquei, ele retornou para mim todas as minhas categorias, beleza? Como eu desejava, e aqui eu simplesmente imprimi essas categorias ao nível do meu log. Então, com isso daqui, corresponde justamente ao teste do nosso serviço, onde criamos um cliente para consumir o nosso serviço. Então, isso aqui é como se tivesse o nosso cliente remoto, pessoal. O nosso teste do serviço fica por aqui. Então, com isso, nós finalizamos pelo menos a parte do nosso serviço. No próximo vídeo,
eu vou mostrar para vocês como ficou fácil criar novos serviços e também fazer um trabalho sobre os serviços do database para criar mais um serviço para trazer algumas informações diferentes e também mostrar a construção do nosso artefato, do nosso jar, onde nós podemos subir a nossa aplicação externa ao nosso ambiente do Eclipse. Beleza? Então é isso, pessoal, e até o próximo vídeo. Abraço.